Brasileira é presa em Massachusetts após invadir a casa de uma mulher, agredi-la e morder seu rosto. Polícia de Nova York desmantela esquema de fraude de imigração em larga escala, orquestrado por advogado. Em Miami, polícia descobre esquema de tráfico humano e exploração sexual de imigrantes indocumentados. Autoridades alertam para a invasão de trilhões de cigarras ao país na maior infestação em 200 anos. E Defesa Civil anuncia que vai mudar a forma de ajudar as pessoas após desastres naturais nos Estados Unidos. As novas regras podem trazer um pouco de alívio para os moradores de diferentes regiões do país que são atingidas por furacões, tornados, inundações ou incêndios. Olá, boa noite. Boa noite. Uma brasileira foi presa em Milford, no estado de Massachusetts, após se envolver em uma briga violenta. Segundo a polícia, ela, que chegou a morder o rosto de outra mulher arrancando um pedaço de carne, enfrenta várias acusações criminais. Valdirene da Cruz Santos está detida e vai encarar na justiça norte-americana acusações por agressão, lesão corporal grave e intencional e invasão de propriedade. De acordo com a polícia, a brasileira teria invadido a casa de uma outra mulher durante a madrugada, onde iniciou uma briga violenta. A vítima teria conseguido escapar e chegou à delegacia com vários ferimentos, incluindo uma laceração profunda no rosto, que foi mordido por Valdirene. A vítima precisou ser encaminhada para um hospital da região, onde recebeu tratamento para os graves ferimentos. A polícia não divulgou a nacionalidade dela ou o estado de saúde. Ainda segundo os investigadores, outros 2 homens também participaram da invasão e agressão e serão igualmente indiciados. O motivo para o ataque segue sob investigação. A polícia desmantelou um esquema de fraude de imigração em larga escala, orquestrado por um advogado e seu filho em New York. Eles ofereciam residência permanente nos Estados Unidos através da falsificação de documentos, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. O esquema fraudulento acontecia nesse escritório do Bronx, em New York. O advogado e o filho prometiam visto de residência nos Estados Unidos com 100% de sucesso. O que eles não contavam para a maioria dos imigrantes era a forma como conseguiam esses processos. Os 2 falsificavam documentos alegando violência doméstica dos clientes. Muitos não tinham conhecimento da prática ilegal e só descobriam a fraude quando já era tarde demais. Dezenas acabaram deportados, vítimas das mentiras da dupla. O Departamento de Segurança Interna investigou o caso e descobriu a fraude. A polícia prendeu Kofi Amankwa, o filho e mais 3 advogados do escritório que participavam do esquema. Os imigrantes que se beneficiaram do golpe estão sendo procurados. As autoridades disseram que os advogados lucraram milhares de dólares com a fraude de imigração nos últimos 7 anos. Eles cobravam até $6 mil por processo. Já os imigrantes que foram vítimas estão pedindo ressarcimento e justiça pelo crime. Os advogados vão ser julgados por fraude de imigração. Bom, o conselho que a gente dá é: não acredite em fórmulas milagrosas. Se você vai se legalizar, tem que haver alguma coisa na lei que diz que aquele caminho serve para você. E isso você pode saber se você ouvir de um advogado que aquele caminho serve para você e você achar meio estranho, você pode procurar outros advogados, ter outras consultas, ter uma segunda e terceira opinião, até para saber também com qual advogado você vai se identificar mais e realmente fazer a decisão correta para você. Em Miami Beach, a polícia prendeu uma mulher que comandava um esquema de tráfico humano e prostituição. Várias imigrantes indocumentadas de diferentes nacionalidades foram resgatadas pela polícia. A reportagem é da Cone Rocha. Esta foi a foto divulgada pela polícia. A mulher de 42 anos, de origem hispana, se chama Alba Agenbrod, mas usava o pseudônimo Eva. As autoridades disseram que ela usava vários apartamentos aqui de Miami Beach para a exploração sexual das imigrantes. Não foi divulgado se havia brasileiras.
Alba é acusada também de trazer as mulheres de outros países com falsas promessas de permanecer e trabalhar nos Estados Unidos. Mas quando elas chegavam aqui, a criminosa apreendia o passaporte delas e as forçava ao trabalho sexual. Muitas imigrantes foram resgatadas pela polícia e disseram que a mulher as chamava de escravas. As autoridades acreditam que existam mais imigrantes vítimas da criminosa e estão pedindo para que elas se apresentem. A exploradora foi detida e vai ser levada à corte. Infelizmente, casos como esse que acaba de acontecer agora em Miami não são raros no nosso estado. A Flórida é o terceiro estado que mais tem casos reportados de tráfico humano no país. Como não são raros no país, como também não são raros no mundo. Sim, o tráfico humano é o segundo negócio criminoso que mais cresce no planeta. Negócio criminoso gera muito lucro, são mais de 150 bilhões de dólares por ano, através do sofrimento de mais de 40 milhões de pessoas escravizadas ao redor do planeta. Se faz necessário que cidadãos de bem, pessoas de bem, se unam nas suas comunidades para combater esse crime hediondo, através de instituições como a Hope and Justice Foundation, instituições locais, suas igrejas, mas que façam algo, que procurem se informar, procurem se educar sobre esse problema, para que possam proteger sua família e sua comunidade. Agora uma notícia sobre a fronteira sul. O arame farpado colocado pelo governo do Texas ao longo do Rio Grande segue causando polêmica. É que mesmo após a Suprema Corte decidir que as instalações são inconstitucionais e deveriam ser removidas, os arames continuam nos mesmos lugares. E mais, jornalistas locais denunciam que o governador mandou as tropas estaduais colocarem mais barreiras como essa na fronteira, mesmo com a ordem judicial para que elas deixem de existir. Os arames foram instalados na região como parte da iniciativa de segurança da fronteira do governador do Texas, Greg Abbott. Além dessas e outras instalações, o estado tomou conta de uma área federal, expulsando agentes de imigração da área. Tudo isso acabou iniciando uma batalha judicial entre o Texas e a Casa Branca na justiça norte-americana. Muitas disputas seguem em julgamento. Uma outra decisão da justiça exige que o Texas dê acesso total à fronteira para os agentes federais até o dia 26 de janeiro. Depois do intervalo, a gente mostra que no Michigan, os pais de um jovem de 15 anos que cometeu um massacre vão ser julgados como cúmplices do crime. E tem reportagem também sobre uma escola de Iowa que decidiu armar os professores e funcionários. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. O tema armar os professores nas escolas dos Estados Unidos voltou à discussão após um colégio de Iowa anunciar nesta semana que está transformando essa conversa em ação. O local decidiu armar professores e funcionários, alegando que isso aumenta a segurança da escola e também dos estudantes. A superintendente da escola cristã Sea Oaks-Land disse que foram 18 meses de conversa até que essa medida fosse colocada em prática. Ela ainda informou que foi contratado pessoal de segurança especializada para rondar a instituição. Ela disse que os pais concordam com a ação e acreditam que todas as medidas possíveis devem ser tomadas para garantir a segurança das crianças e também dos adolescentes, coibindo ataques. Vale lembrar que essa é uma escola privada. Para que uma escola pública possa fazer isso, exigiria a aprovação de leis locais. A novidade tem gerado discussões acaloradas na região. Muitos moradores acreditam que armas e escolas são coisas incompatíveis. No Michigan, julgamento polêmico. Os pais de um atirador de 15 anos vão ser julgados como cúmplices do crime. O adolescente invadiu uma escola, atirou e matou 4 alunos em 2021. A justiça alega que os pais sabiam dos problemas mentais do filho, que sofria de depressão, e que mesmo assim eles deram uma arma de fogo para o jovem e dias depois ele foi lá e cometeu esse ataque em massa. Os pais vão ser julgados de forma separada. O primeiro a ir para a cadeira dos réus será James Crumbley, de 45 anos. Ele compareceu à corte de Michigan para ouvir as 4 acusações formais e acompanhar a formação do júri. O julgamento oficial dele vai começar em março. Logo depois será a vez da esposa, Jennifer Crumbley.
Os dois são acusados de serem cúmplices do ataque em massa cometido pelo filho em uma escola de Detroit em novembro de 2021. A promotoria alega que os pais foram negligentes aos sinais de depressão e comportamento perturbado do filho e que, ainda por cima, deram uma arma de presente de Natal ao jovem, a mesma que ele usou dias depois no ataque, que matou 4 alunos e deixou vários feridos. Em 2022, o atirador Ethan Crumbley foi condenado à prisão perpétua por assassinato e terrorismo. O julgamento dos pais vem chamando a atenção de todo o país pela tentativa incomum de responsabilizar criminalmente os genitores como cúmplices do atirador em massa. Se eles forem condenados, podem pegar até 15 anos de prisão. A Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, vai julgar os ataques de Israel contra a faixa de Gaza. Vários países apresentaram denúncias de que Israel está cometendo genocídio contra o povo palestino. Mas o governo de Jerusalém já disse que, independente da decisão, o país vai continuar os bombardeios mortais no enclave. As últimas informações do conflito você acompanha agora com a enviada especial da Record a Tel Aviv, Patrícia Nilsen. A Organização das Nações Unidas confirmou até agora a morte de 9 pessoas e outras 75 feridas no ataque. De acordo com a ONU, o centro de treinamento, que abriga milhares de pessoas deslocadas no sul de Gaza, foi atingido por bombas de tanques e acabou pegando fogo. O complexo de prédios fica exatamente no epicentro do conflito no momento, onde tropas israelenses seguem em uma grande operação terrestre que deve se estender ainda por vários dias. A região é considerada um dos principais redutos de terroristas do Hamas. O exército israelense diz que está perseguindo alvos militares, postos avançados, infraestruturas e centros de comando e controle. Patrícia Nilsen para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, trilhões de cigarras vão invadir o país em abril, numa infestação nunca vista em mais de 200 anos. E tem os detalhes do trem rápido que vai ser construído para ligar o sul da Califórnia a Las Vegas. Dezesseis estados norte-americanos devem enfrentar neste ano um fenômeno raro de invasão em massa de cigarras. Essa infestação já recebeu até o apelido de Apocalipse das Cigarras. É que pela primeira vez em mais de 200 anos, 2 ninhadas desse inseto vão surgir ao mesmo tempo aqui no país. Trilhões de cigarras devem surgir neste ano e invadir pelo menos 16 estados do centro-oeste e sudeste do país. Essa infestação está preocupando cientistas e moradores, já que esses insetos destroem e danificam milhares de árvores e podem transmitir doenças. Essa será a primeira vez em 221 anos que 2 ninhadas diferentes de cigarras vão surgir ao mesmo tempo. Elas vão se acasalar, reproduzir e botar os ovos em um processo que deve demorar 6 semanas. As cigarras botam os ovos embaixo da terra. Eles devem começar a eclodir em maio. Os primeiros estados que vão ver esses insetos barulhentos serão Illinois, Missouri, Wisconsin e Iowa. Os especialistas lembram que o barulho produzido pelas cigarras pode ser mais alto do que um avião. A próxima vez que esse fenômeno raro vai acontecer nos Estados Unidos será no ano de 2245. Agora a gente muda de assunto para falar de um estudo que surpreendeu muita gente sobre equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. A maioria das pessoas disse que estaria disposta a cortar o salário, ganhar menos dinheiro em troca de mais qualidade de vida. A Eloá Orazen explica para a gente os motivos que levaram a esses resultados da pesquisa. Quanto custa a sua paz? Para milhares de trabalhadores mundo afora, ela é cara demais para ser negociada. Pelo menos foi isso que mostrou uma pesquisa conduzida pela Ford em diversos países, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos. Os dados mostram que 52% dos entrevistados estariam dispostos a abrir mão de 20% de seu salário para ter mais qualidade de vida, uma notícia que surpreendeu muitos gestores. A geração Millennial, nascida entre 1981 e 1996, foi a que mais se disse disposta a aceitar uma redução salarial para ter uma vida equilibrada, seguida da geração Z, que é aquela nascida entre 1997 e 2012.
Embora pesquisas semelhantes já tenham sido conduzidas antes, esta é a primeira vez que uma pergunta específica envolvendo corte salarial por qualidade de vida foi aplicada. Os entrevistados disseram estar mais ansiosos, sobrecarregados e estressados em seus empregos e que estão buscando priorizar a saúde mental. Ainda de acordo com a pesquisa, essa mudança comportamental da força de trabalho, que passa a valorizar mais a paz de espírito do que o dinheiro, é puxada sobretudo pelas mulheres, que querem mais tempo para se dedicar à maternidade e outras áreas de suas vidas. Agora a gente traz uma boa notícia para quem gosta de viajar. Ou para quem sofre quando precisa fazer aquele bate-volta entre o sul da Califórnia e Las Vegas. A Federação Nacional de Transportes aprovou verba de 2,5 bilhões de dólares em títulos privados para a implementação de um trem de alta velocidade para conectar o sul da Califórnia a Las Vegas. Essa verba vai se juntar a outros 3 bilhões de dólares de outro financiamento federal para essa mesma obra, que foi aprovado pela administração Biden no mês passado. Com isso, olha só que legal, vai ser possível ir da Califórnia a Las Vegas em cerca de 2 horas, com todo o conforto que uma viagem de trem proporciona. O trem de alta velocidade vai andar a 186 milhas por hora, gente. As obras já vão começar nos próximos meses e a expectativa é de que tudo esteja pronto até para entrar em operação no verão de 2028, quando acontecem os Jogos Olímpicos em Los Angeles. A empresa Brightline anunciou que esse projeto deve custar cerca de 12 bilhões de dólares e gerar empregos para milhares de trabalhadores da região. Depois do intervalo, Defesa Civil diz que vai mudar a forma de ajudar as pessoas após desastres naturais. E atenção, Dog Lover! Uma pesquisa descobriu o real motivo para os cães balançarem o rabo para os humanos. E essa novidade não está agradando muito. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe 15 dólares em envios mínimos de 25 dólares. Foi. Um grupo de cientistas nucleares atualizou o relógio do juízo final, que avalia o quão próxima a humanidade está de destruir o mundo. O sistema simbólico manteve o alerta de que o fim do planeta está muito mais perto do que se imagina. O relógio aparece marcando a 90 segundos para meia-noite. Isso significa que quanto mais perto os ponteiros estiverem da hora cheia dessa hora, mais próximo está o juízo final. E o que está provocando esse risco de destruição do planeta, segundo os cientistas, são as alterações climáticas e as atuais guerras. Esse relógio é simbólico e são os próprios cientistas que marcam o tempo. Ele foi criado em 1947 para alertar os dirigentes dos países sobre os riscos ao planeta. No ano passado foi a primeira vez que os especialistas colocaram os ponteiros faltando 90 segundos para meia-noite. Este ano, 2024, eles mantiveram a previsão com um lembrete de risco iminente para o mundo. E atenção, moradores de áreas que são constantemente alvo de desastres naturais. A Defesa Civil dos Estados Unidos anunciou mudanças que prometem beneficiar e ajudar milhões de pessoas. A ideia é acabar com a burocracia do sistema, agilizar a ajuda financeira e a recuperação das áreas atingidas por clima extremo. A Carla Marinho mostra pra gente quais são as principais mudanças agora para 2024. Esta é a primeira vez em 20 anos que a FEMA, a Agência Americana Federal, que equivale à Defesa Civil no Brasil, faz uma atualização dos seus serviços. O órgão americano anunciou uma série de medidas para reduzir burocracia e acelerar a ajuda e recuperação de áreas de desastre. Entre as mudanças mais significativas estão aumento da elegibilidade para vítimas de áreas de desastre, liberação imediata de $750 por vítima de clima extremo, novo programa de assistência de deslocamento, que vai cobrir custos de alimentação e abrigo, pagamento de despesas que não são cobertas pelo seguro e o fim da burocracia para pedir empréstimos aos órgãos federais. As novas regras podem trazer um pouco de alívio para os moradores de diferentes regiões do país que são atingidas por furacões, tornados, inundações ou incêndios. Elas entrarão em vigor em março e devem custar aos cofres públicos cerca de $671 milhões por ano. Muitas famílias tentaram acesso a esse benefício do governo para pessoas que passaram e são vítimas de desastres naturais que acontecem aqui,
e elas acabam desistindo no meio do caminho pela burocratização. Agora, o governo tentou melhorar isso, né? Eles dizem que vai diminuir a burocratização em até 15% do processo. A gente sabe que é uma papelada, uma série de cartas, uma série de detalhes que você precisa passar para ter acesso a esse benefício. Vamos dar um pulinho no nosso mapa agora para ver a previsão do tempo para boa parte do país amanhã. Começando por Massachusetts, lá em Boston, tempo encoberto, o sol nem aparece. Vai chover em Nova York, em Washington, Charlotte, Norfolk e Atlanta, quase toda a costa leste, gente. Já na Flórida, o sol aparece entre nuvens em Jacksonville e Miami, e em Tampa tem previsão de pancada de chuva ao longo do dia. Mais chuva prevista em New Orleans, onde a máxima fica em 73. Em Houston não chove, o sol fica entre nuvens, mínima de 52. Em San Antônio a gente tem mínima de 48 graus, máxima de 70, tempo encoberto aí nessa região. El Paso, sol entre nuvens também, mínima de 43, máxima de 62. Albuquerque, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 35 graus. Já em Phoenix a gente tem tempo encoberto, máxima de 66. Los Angeles, a máxima não passa de 63, sol entre nuvens. Tempo encoberto também em Las Vegas e também em São Francisco. Nessa região aí de São Francisco, a máxima é de 59 e a mínima de 50 graus. E agora a gente traz uma notícia para quem ama cachorros e é curioso para entender o comportamento desses bichinhos que são os nossos fiéis escudeiros. Um novo estudo acaba de revelar qual a possível razão para os cães balançarem o rabo. Olha, a descoberta não está agradando muita gente e mostra que esses animais são bem mais inteligentes do que a gente pensa. Embora a maioria das pessoas acredite que abanar o rabo é para mostrar que um cão está animado em ver seu humano, um novo estudo sugere o contrário. De acordo com pesquisadores europeus, os cachorros fazem isso apenas para chamar a nossa atenção, ou seja, nos manipular, e a explicação para isso estaria na evolução dessa espécie. A pesquisa, publicada no The Royal Society Publishing Journal, sugere que, embora abanar o rabo represente toda uma linguagem canina, há uma razão científica pouco conhecida por trás desse comportamento cativante do melhor amigo do homem. Surpreendentemente, esse motivo não tem nada a ver com comunicação, mas sim com o processo de domesticação da espécie. É que durante os primeiros anos da domesticação dos cães que evoluíram dos lobos, os humanos selecionavam e mantinham somente aqueles que abanavam mais o rabo, por acharem esse comportamento dócil e amigável. Com isso, os cachorros se adaptaram a abanar mais o rabo para serem escolhidos e assim ganharem atenção, comida e abrigo. Os pesquisadores pretendem estudar mais esse comportamento para ver se surgirão outras teorias. Mas fica tranquilo, não é porque o seu cachorro balança o rabo só para te manipular que ele não está feliz ao te ver. Existem outros indicativos de que seu melhor amigo de quatro patas te ama, como fazer contato direto e profundo com os olhos, adorar te cheirar ou lamber, te procurar quando está assustado, reconhecer a sua tristeza e tentar te animar, te seguir pela casa, apoiar o rosto no seu corpo e dormir tranquilamente do seu lado. Olha, não sei a Ruth, mas lá em casa eu vou continuar acreditando que meus cachorros estão muito felizes quando eu chego em casa e ficam balançando o rabo pra mim. Não me conformo. Olha, eu já tive cachorro também, agora eu tenho 5 gatos, mas eu penso igualzinho a Evelyn. Abana o rabo pra mim e a cabonada vai me fazer mudar também. Evelyn, Não a gente tem jeito. fica feliz com isso, né? A gente é muito bobo, essa que é a história, né? A conclusão da história. Ser humano é muito bobo porque os bichinhos estão ali nos manipulando e a gente achando que a gente manda neles. Tá ótimo, vou continuar pensando, porque a gente fica feliz, a gente Isso aí é o continua que pensando. importa. Eu vou ignorar essa pesquisa. A gente confia na ciência, mas a gente se recusa a acreditar. Pronto. É isso aí. Bom, gente, então o Jornal Américas no Ar de hoje termina aqui, mas não sai daí, porque agora tem futebol na tela da Record Américas. Pois é, você fica agora então com o Paulistão, o jogo entre Palmeiras e Inter de Limeira. A gente espera vocês novamente amanhã. Uma boa noite e boa torcida.